Muito bom dia para todos. E continuemos a rogar ao Divino Mestre que nos harmonize em sua paz. Deus criou a todos iguais, sem privilégios a ninguém. E nos dotou com o livre-arbítrio para que cada um de nós possa caminhar com inteira liberdade de ação e aprender com o próprio erro. O nosso Criador estabeleceu normas e bases corretas e uma lei de reajuste automático denominada Lei da Causa e do Efeito. A Lei da Causa e do Efeito, também chamada Lei da Ação e da Reação, é complemento necessário à lei da justiça, do amor e da caridade. É através dessa lei que o homem vai se depurando, evoluindo, corrigindo os erros, até conseguir, por esforço próprio, a perfeição e a consequente felicidade. A consequência dos atos praticados invariavelmente recaem sobre seus autores. Cada um dos nossos atos, cada pensamento que emitimos volta com seus efeitos para a fonte que os produziu. Atos bons traz como consequências efeitos bons. Atos maus, efeitos maus. Quem planta amor, colhe amor. Quem planta ódio, colhe ódio. A semeadura é livre, ou seja, cada um pode plantar o que quiser, mas a colheita é obrigatória. Todos, absolutamente todos, colheremos o que plantarmos. Usando ou abusando do livre-arbítrio, cada alma cria na própria consciência os créditos ou débitos que lhe atrairão alegrias ou dores, facilidades ou dificuldades, obstáculos no caminho pela vida. Quanto mais conhecimentos acumulamos, maior é a nossa responsabilidade sobre as nossas ações. O homem, no início, simples, ignorante, vai agindo e ampliando o seu livre-arbítrio. Ele erra. Mas com a consequência do seu erro, ele aprende. E quando aprende, não erra mais. Há faltas que cometemos, que produzem seus defeitos ainda nessa existência. Outras mais graves na vida espiritual e ainda outras mais em encarnações posteriores. O orgulhoso prepara para si
um futuro de humilhações. O egoísta, de duras privações. Mas da justiça ninguém fugirá. Quando a nossa consciência acorda para o bem, aspira logo resgatar os débitos contraídos perante a bondade divina. Mas o amor infinito do Pai Celeste está sempre presente nos processos de reajuste. Deus não castiga ninguém, não fere pessoa alguma. Apenas deixa ao tempo o cuidado de fazer brotar o efeito de suas causas. O homem é o seu próprio juiz, porque segundo o uso ou abuso do livre-arbítrio, ele pode se tornar feliz ou desditoso. Se pudéssemos ver distintamente a consequência do nosso modo de agir, a nossa conduta, com certeza, seria outra. Se conhecêssemos a lei moral e sua aplicação, inevitavelmente não tentaríamos transgredi-la. Todos estamos sujeitos às leis morais. Do mesmo modo que estamos sujeitos à lei da gravidade natural dos corpos e qualquer outra lei física. Encarnados ou desencarnados, estamos todos caminhando, marchando em direção ao progresso. Com o tempo, nós vamos desabrochando em conhecimento e virtudes, florescendo em beleza e entendimento, e frutificando em amor e sabedoria. Através das provas que vamos passando, nos serviços que vamos prestando no bem, vamos desenvolvendo em nós os sentimentos da fraternidade e do amor, que são condições da vida superior. Do mais selvagem ao mais civilizado, somos espíritos semelhantes na origem e no fim que vamos atingir, que é a perfeição. A lei da justiça não é outra coisa senão o resultado dos nossos atos. Esse encadeamento de causas e efeitos nos explica o porquê dos males que ainda afligem a humanidade. Quando auxiliamos a lei do Senhor, agindo de conformidade com ela, seremos, com certeza, ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis. Não haverá paz entre os homens, nem segurança, nem felicidade social, enquanto o egoísmo e o orgulho, a vaidade e outros sentimentos negativos não forem combatidos por nós. Não pode haver paz, nem harmonia, nem justiça, enquanto o egoísmo de uns se nutrir
das lágrimas e do sofrimento de outros. Mas o arrependimento sempre nos coloca em comunicação com o mundo superior, que sempre nos empresta a força necessária para que possamos percorrer a via dolorosa das provas, o caminho dessas provas, caminho esse desenhado pelo nosso passado. A dor é assim, a grande educadora, e só ela nos reabilita. Nos ensinam os mensageiros de luz, que do elétron aos gigantes astronômicos das telas cósmicas, constituem reservas das energias de Deus, que usamos em nosso proveito, por permissão dele. Daí a necessidade imperiosa que temos de nos situar nos ideais mais elevados, nos propósitos mais puros da vida, porque as energias atraem energias da mesma natureza. Quando estacionamos na viciação ou na sombra, as forças mentais que exteriorizamos voltam para o nosso espírito. Deus nos criou para a felicidade e não para o sofrimento. Estamos num planeta de expiações e de provas. Somos seres, é verdade, ainda imperfeitos. Mas todos os problemas que vivemos, a situação caótica desse mundo, são resultado da colheita que estamos fazendo dos nossos atos egoístas e de desamor. Mas um dia, com certeza, aprenderemos a colocar o Evangelho de Jesus nos nossos corações, aprendendo a seguir os passos do nosso Mestre. E aí sim, vamos poder viver num mundo maravilhoso, mais fraterno, mais saudável e muito mais feliz. Nos contam que há muitos séculos atrás vivia uma tribo cujo chefe era considerado sábio e imparcial. Por essa razão, ele era muito admirado por todos. Ele havia criado leis abrangentes para o seu povo, para que eles pudessem viver com mais segurança. Eram leis severas, mas ele era um juiz imparcial e fazia cumprir essas leis com rigor. Certa feita, começou a surgir na tribo furtos. O chefe, ao tomar conhecimento, ficou muito preocupado. Chamou todo o seu povo para uma reunião e disse que aquilo teria que acabar, pois aquele que fosse pego cometendo aquele delito seria castigado com 20 chibatadas. Passou um tempo e os furtos continuaram. Ele então voltou a reunir-se com o povo, falou a mesma coisa
dizendo naquele momento que amava o seu povo e que queria vê-los bem. Aumentou então o castigo para 40 chibatadas. Passou mais um tempo e até que conseguiram pegar o autor dos delitos. Houve uma grande reunião, todos estavam ansiosos para saber a causa do sofrimento deles. 2 guardas vieram acompanhando o autor. E, para surpresa geral, quem havia cometido os furtos era a mãe do chefe da tribo. E ela já era uma senhora idosa, frágil. Nesse momento, todos pensaram: e agora? O que vai fazer o nosso chefe? Continuará a ser imparcial? Afinal, era a mãe. Todos podiam, naquele momento, observar a luta íntima do chefe da tribo. E ele, depois de meditar um pouco, falou: meu amado povo, faço isso para o nosso bem. O castigo deve ser aplicado. Dizendo isso, o carrasco pediu que a senhora desse 2 passos à frente, retiraram o manto das costas dela, onde pôde se observar as costas já arqueadas, frágeis. E ele deu ordem para começar o castigo. Só que, logo depois, o chefe também dá 2 passos, retira o seu manto e abraça a sua mãe, envolvendo-a toda com seu corpo, ou seja, protegendo. E pediu para que começasse o castigo. Ele recebeu, então, em suas costas, as 40 chibatadas. E nesse momento, ele juntou as suas lágrimas às da sua mãe, dizendo também coisas no seu ouvido, com certeza para acalmá-la. Nós vemos que esse momento, para todos aqueles que faziam parte daquela tribo, foi um momento inesquecível. Porque o povo aprendeu naquela hora como se pode harmonizar justiça e amor. Nós vemos assim que o amor vence e pode tudo. E sempre apresenta soluções para as situações mais difíceis e controvertidas. A caridade é virtude por excelência, é o que nos ensina os Espíritos. E só ela pode nos levar a destinos elevados. A verdadeira caridade não está na esmola que damos, nem nas palavras de consolo que acompanha a esmola. A caridade sublime que Deus quer de nós está na benevolência constante e em todo bem que possamos fazer ao nosso próximo. Nós podemos fazer a caridade a muitas pessoas que não precisam de esmola, mas sim de uma palavra de conforto,
de uma palavra de encorajamento, de uma palavra de consolo, de amor. A esmola é uma chaga social e não resolve os problemas. A verdadeira caridade está em ir ao encontro dos necessitados e não esperarmos que eles nos estendam as mãos. A doutrina espírita nos orienta que a esmola resolve quando junto com ela vai os nossos sentimentos nobres. A esmola resolve quando ela desperta em nós os sentimentos de benevolência, de fraternidade, de compaixão. Quando ela se torna instrumento de elevação moral para nós e para aquele que recebe a esmola. No futuro, quando todos praticarmos as leis de Deus, viveremos numa sociedade mais justa, mais igual, onde a fraternidade seja um sentimento comum, uma força social. Onde o indivíduo marginalizado como excluso social não necessite mais ir em busca da esmola. Na sociedade do futuro, o forte deverá amparar o fraco pelo sublime sentimento do amor. Allan Kardec nos trouxe uma nova luz na assistência social com o preceito: fora da caridade não há salvação, dando início a uma nova concepção religiosa, pela qual a caridade é o meio que temos para evoluir. É lamentável ainda que as sociedades não tenham ou não forneçam meios de recuperação pela educação e pelo trabalho daqueles que ainda são inclinados à marginalidade e ao crime. Mas, por outro lado, é bom saber que já vivemos num mundo onde muitos reencarnaram e continuam reencarnando para construir uma melhor relação social dentro do meio em que vivemos. Nós temos grandes exemplos. Um deles, Bezerra de Menezes, que dedicou toda a sua vida a cuidar dos doentes, a auxiliar a quem necessitava. Eurípides Barçanufo, grande educador, que se dedicou a educar os jovens, a amparar os aflitos, os abandonados de toda sorte. Ele que saía pelos arrabaldes a socorrer doentes e a pregar a doutrina do amor. Anália Franco, uma outra grande educadora, que se entregou de corpo e alma à prática do bem. Ela que implantou, que fundou 70 asilos, creches, escolas em toda parte do Brasil. E ela sempre dizia que o nosso fim é acabar com a necessidade da esmola dentro da nossa sociedade, pelo desenvolvimento da educação
e do trabalho. Madre Teresa de Calcutá, nossa contemporânea, uma vida dedicada aos necessitados do corpo e da alma. Francisco Cândido Xavier, que através da sua mediunidade nos trouxe o consolo, o conforto espiritual, o conhecimento da verdade. E tantos outros que lutaram e continuam lutando pelo bem-estar da nossa sociedade. Jesus nos ensina que devemos nos amar uns aos outros, como filhos de Deus que somos, sem fazer diferença entre nós e os infelizes. Deus permite que os criminosos estejam entre nós, para que nos sirvam de ensinamento, para que possamos, junto a eles, praticar a indulgência, a compaixão, a caridade da misericórdia. A caridade também está presente no amor aos inimigos, como o Mestre nos ensinou, perdoando-lhes as ofensas, praticando a compreensão, retribuindo o mal com o bem. A verdadeira caridade é paciente, é indulgente, não se ofende, não desdenha de ninguém, não ataca ideias. O homem caridoso faz o bem ocultamente, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Disse-nos Jesus: aquele que faz o bem com ostentação já recebeu a sua recompensa. Uma palavra amiga, o conforto espiritual, um ouvido paciente e até um sorriso é doação, é caridade. A caridade reanima os corações mais endurecidos e desarma os espíritos mais perversos, inundando-os de amor. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade. O homem de bem sempre interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, se perguntando se violou essa lei da justiça, do amor e da caridade. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou alguma oportunidade de ser útil. O homem de bem se pergunta se ninguém tem queixa dele, se ele fez ao outro tudo o que desejaria que o outro lhe fizesse. O homem de bem tem fé no futuro e sempre coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ele usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que um dia vai ter que prestar conta deles. O primeiro impulso daquele que pratica o bem é pensar nos outros antes de pensar em si. O egoísta faz exatamente o contrário.
Praticar a caridade é perdoar as ofensas, com a certeza de que é perdoando que seremos perdoados. Vivenciar a caridade no nosso dia a dia é ser indulgente para com as fraquezas alheias. Lembrando a sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra, aquele a quem se achar sem pecado. Aqui não apresentamos todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas todo aquele que se esforçar para vivenciar essas já estará no caminho para adquirir todas as outras. Eles eram jovens, simpáticos e uniram-se pelo amor. Eram pobres. Ele, um modesto empregado. Ela, costureira. Viram-se e logo se apaixonaram. Casaram e já pensaram na bênção de um filhinho. E Deus concedeu essa bênção. Começaram a se preparar então para receber o filho. Juntaram as economias, começaram a preparar o enxoval. Ela mesma costurou roupinhas para o seu bebê, roupinhas de cambraias, de rendas. Estavam muito felizes, esperando a chegada do filhinho. Até que chegou o dia, nasceu o menino. Foi cesariana. Quando ela despertou, procurou o filhinho. O marido estava no quarto, tinha outros parentes também lá. Mas o filhinho não. E ela questionou: onde está meu filho? Por que ele não está aqui? E todos, muito tristes, não responderam logo e ela voltou a questionar. Tragam meu filho, quero vê-lo. Por acaso ele está morto? O marido então respondeu: não. Só que ele nasceu sem pernas e sem braços. A mãe, como as mães amorosas, logo responderam: tragam-no imediatamente para mim. Se não tem pernas nem braços, ficará muito mais tempo em meus braços. A criança nasceu linda, o rosto realmente parecia de um anjo. Eles o amaram muito. Só que muitas vezes o marido, quando não estava perto da esposa, questionava a Deus o porquê. E ele dizia: eu nunca fiz mal a ninguém. Sou uma pessoa pobre, trabalho, vivo feliz, porque Deus então me deu um filho nessa condição. Sobre isso, a doutrina espírita nos esclarece, através da lei dos renascimentos, da lei da causa e do efeito. Essa lei nos permite abrir uma porta para o nosso passado. A dor, o sofrimento não são punições propostas por Deus, mas a consequência das violações de suas leis.
de acordo com as faltas cometidas pelo Espírito, ele mesmo pode escolher as provas a passar. Deus permite, em sua justiça, vejam bem, que o culpado retorne ao cenário onde delinquiu, para que possa reparar as suas faltas, os seus erros. Em sua bondade infinita, em sua misericórdia, o nosso Criador também permite que almas devedoras nasçam junto a corações amorosos, que as aceitam e que as ajudam com devoção, com amor, em sua trajetória de resgates e de dores. Mães, essas mães, verdadeiras heroínas, que recebem os filhinhos deficientes de toda a ordem e cuidam deles com dedicação, com amor. O amor é o sentimento em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. Profundo como o mar, infinito como o céu. O amor abraça a todas as criaturas e Deus é o seu foco. Assim como o sol se projeta sobre todas as coisas, o amor vivifica todas as almas. Seus raios penetram as trevas do egoísmo e vão iluminando os recônditos dos corações humanos. Deus depositou o amor em nós no ato da criação. Portanto, nós o possuímos em germe. Ele vai se desenvolvendo no nosso interior, apesar de ainda estar comprimido pelo nosso egoísmo. São muitas ainda as imperfeições que carregamos dentro de nós. Por isso que ainda fica difícil de combatê-las. Essas imperfeições são os verdadeiros inimigos do nosso crescimento espiritual. O orgulho e o egoísmo são as geratrizes dessas imperfeições. O orgulho, o egoísmo, muitas vezes se travestem em amor próprio e precaução. Quantas vezes, em determinada situação, não justificamos que não é o orgulho que se exterioriza em nós, mas sim o amor próprio ferido. Esse amor próprio ferido não tem nada a ver com o alto amor que Jesus nos ensinou. O nosso egoísmo também se expõe através da caricatura de prudência, de precaução. Não sou egoísta, sou precavido. Não sou egoísta, só cuido do que é meu. Quantas vezes já não ouvimos essas frases? Esquecendo-nos assim da promessa de Cristo, do Cristo, que tudo que for doado com amor
será nos devolvido em dobro. Lição em que a sabedoria popular traduz no ditado de que quem dá aos pobres empresta a Deus. Como é difícil para nós vencer a ira quando o momento nos solicita mansuetude. Vencer a descrença quando o momento nos solicita fé, confiança no amanhã. Vencer o desejo de vingança, de retaliação, quando o momento nos solicita indulgência, paciência, compreensão. Como ainda é difícil para nós amar com o amor que Jesus nos ensinou. Ele que em todos os seus caminhos praticou o amor, renovando, apoiando, levantando, afagando espíritos caídos. Nos ensina os espíritos que o amor é de essência divina. Não há espaço algum no universo onde não pulse o amor de Deus. O ar, a terra e toda a criação constituem manifestações do amor divino. Uma estrela que brilha no firmamento está sustentada na lei do amor. Um planeta que se movimenta no espaço gravita na lei do amor. As ondas do amor atingem todas as distâncias, elevações e profundidades, indo ao seu alvo principal, que é Deus. E nele se transforma. Com o amor, climas de fraternidade e de entendimento, abre espaço para o desenvolvimento e progresso da sociedade. Todas as criaturas estão sujeitas, suscetíveis a se reformarem pelo amor. Pelo amor puro e desinteressado. Pois ele é o caminho que temos para evoluir. Se queremos nos transformar, devemos amar com o amor que Jesus nos ensinou, amparando o nosso semelhante, ajudando também a evoluir, a trabalhar para ser uma pessoa melhor. O Espiritismo é doutrina do bom senso e da razão. O objetivo do Espiritismo não é modificar o mundo que vivemos através de mudanças superficiais de estruturas. Essa é a posição dos homens diante dos desequilíbrios e das injustiças sociais. Mas o homem espírita vê mais longe, vê mais fundo. Se queremos mudar a sociedade que está aí, não adianta modificar a sua estrutura feita pelos homens, mas sim modificar os homens que modificam as estruturas sociais. O homem egoísta produz um mundo egoísta. O homem altruísta produz um mundo generoso. Não podemos fazer um bom plantio com mais sementes. Temos que melhorar as sementes. O amor é como um imã.
e nós não vamos poder resisti-lo. O seu contato vivifica e fecunda os germes das virtudes que se encontram aqui no nosso interior. Muitas vezes nós nos referimos ao amor como se ele tivesse em tal lugar, em tal coisa, em uma pessoa, esquecendo de que o amor está aqui, dentro de nós. E mesmo ignorado, ele continua realizando o seu papel até que possa aflorar em beleza e em entendimento, em harmonia. É o egoísmo que nos cega e não permite que possamos ver o amor que está aqui no nosso interior. As flores que espalham aroma nos canteiros são manifestações do amor de Deus, falando através dos jardins. Os pássaros que voam e cantam nos galhos das árvores são também manifestações do amor de Deus, transparecendo nos ninhos. As ondas do mar que se arrebentam nas praias mostram o amor do nosso Criador. A fera que ruge na selva e os astros que giram na amplidão também demonstram o amor divino, falando da cadeia que existe entre os seres e todas as coisas de Deus. A criança que sorri, feliz, e aquela que chora no regaço materno ou num leito hospitalar, igualmente refletem o amor de Deus, distendendo a esperança, nos fazendo acreditar que as oportunidades estão aí como dádivas de Deus. É preciso amar, pois somente o amor pela humanidade poderá iluminar o nosso mundo. Mesmo que tudo à nossa volta esteja escuro, recordemos que é a escuridão da noite que nos permite enxergar as estrelas brilhando no céu. Trabalhemos, portanto, o nosso interior. Busquemos a nossa transformação moral. Façamos isso com o apoio do nosso coração. Estejamos ligados ao alto, procurando ver o mundo com os olhos do amor, da justiça e da caridade. Enxerguemos no nosso semelhante a luz que cada um traz dentro de si. Todos desejamos um mundo melhor. Mas essa melhoria tem que começar em mim, em cada um de vocês, em cada um de nós. Busquemos, pois, o amparo do alto, a segurança em Deus, que Ele com certeza será uma presença constante em nossas vidas. Sejamos mais alegres, confiantes, leves. Sigamos, pois, adiante, amando, servindo, construindo esse mundo de mais justiça, amor e caridade.
Muito obrigada e que Deus nos abençoe a todos.